Quero contar também que tem ex-presidente do Cruzeiro condenando a Safiel. Bora falar também sobre o Corinthians com um prêmio conquistado no Campeonato Paulista que ainda não foi entregue ao Timão. Tem também mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. 7 meses se passaram desde que o Corinthians se sagrou campeão paulista, mas o Timão ainda não recebeu um dos prêmios prometidos pela taça. Ficou combinado entre Federação Paulista, BYD e os times finalistas Palmeiras e Corinthians que o vencedor teria direito a um carro Yan Plus avaliado em R$236 mil. Também havia sido combinado que o prêmio seria entregue ao presidente do clube, no caso, na oportunidade, o Augusto Melo. 7 meses depois, nem o Augusto Melo, nem o Corinthians receberam o tal carro. O que está acontecendo? Pude apurar que assim que o Corinthians se sagrou campeão, a BYD se colocou à disposição para fazer essa entrega para o presidente Augusto Melo. Por conta de uma questão de agenda, ele não conseguiu receber o prêmio. E algumas semanas depois ele foi alvo de um impeachment. Os motivos vocês já sabem, formação de quadrilha, entre outras coisas. Presidente, ex-presidente no caso, respondendo inclusive a esse processo na justiça que pode desencadear uma série de problemas para ele. Acontece que o Corinthians, sob nova direção, não consegue receber o tal BYD. Conversei na manhã dessa sexta-feira com um dirigente importante do Corinthians e perguntei, e aí, vocês receberam o carro? A resposta foi, não recebemos nada e não temos a confirmação se o Augusto ficou ou não com o carro. O que escutamos é que o Augusto teria entrado na justiça para solicitar que o carro fosse faturado em seu nome. Ainda não tive uma resposta da BYD para trazer para vocês, mas é muito triste constatar que o Corinthians, que é sempre alvo de muitas críticas por não fazer seus pagamentos, tem encontrado dificuldade agora em receber um dos prêmios a que tem direito. Antes de gravar o vídeo também conversei com a assessoria do Augusto Melo, que assegura que ele não recebeu tal carro. Ah, só para lembrar que o campeão paulista do ano passado foi o Palmeiras e Abel Ferreira ficou com o BYD Song Pro. Na oportunidade, inclusive, ele acabou cometendo uma gafe admitindo que não gosta de carros elétricos. Bora falar agora sobre a Safiel, aquela ideia de torcedores do Corinthians de montar uma SAF. Importante contar que um ex-presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, detonou a ideia. Só para você entender o conceito, a Safiel pretende fazer uma SAF no Corinthians completamente diferente de todas as outras. A gente tem, por exemplo, no Cruzeiro, o Pedro Lourenço, dono de 80% das ações. A gente tem o Grupo City como dono da maior parte das ações no Bahia. O mesmo vale para, por exemplo, Rafael e Rubens Menin no Atlético. Enfim, as SAFs no Brasil quase todas têm um dono que colocou bastante dinheiro, se tornou sócio majoritário e é quem decide. No caso do Corinthians, até por conta de uma máxima que existe de que o Corinthians não pode ter dono porque o seu dono é o torcedor, esses representantes da Safiel criaram a ideia de construir uma sociedade anônima do futebol no Corinthians em que ninguém poderia ter mais do que 1,8% das ações. Então a ideia é juntar 100 mil, 200 mil, 300 mil, o máximo de torcedores do Corinthians possíveis, colocando dinheiro em troca de ações. Mas, repito, eles não poderiam ter mais do que 1,8% dessas ações. A estimativa é de que seriam arrecadados até 2,5 bilhões de reais com a venda das ações de forma pulverizada. E aqui que vem a crítica do ex-presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Ele fala, abre aspas, eu acho que é um pouco irreal iludir o torcedor de que você vai ter um pedaço do seu time. Ninguém gasta dinheiro para não ser majoritário, para não tomar qualquer decisão. Vale a lembrança de que o Sérgio Santos Rodrigues tem experiência em algumas SAFs. Ele participou, por exemplo, da venda da SAF do Cruzeiro para o Ronaldo Fenômeno. Recentemente, ele estudou e opinou a respeito da SAF na Portuguesa. Para o Sérgio Santos Rodrigues, há uma série de causas importantes a serem debatidas, como, por exemplo, e se o Corinthians se transforma numa SAF, vende essas ações de maneira pequena para milhares de pessoas, e se o Corinthians quebra, como é que essas pessoas que adquiriram essas ações vão reconstituir o Corinthians? Elas vão ser processadas? Enfim, é o tipo de opinião que a gente ainda não havia ouvido. Muita gente elogiando a ideia da SAF. Eu já contei para vocês que dentro da diretoria do Corinthians a ideia está completamente descartada porque os corintianos que cuidam do clube hoje entendem que não há necessidade da transformação do Timão numa SAF, mas é a primeira voz
que eu escuto falando de forma pública contrária à ideia da Safiel. Você gosta, não gosta? Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? E nos atualiza se tem informações referentes ao Corinthians. Bora lá. O Corinthians está bastante otimista em relação à sua categoria de base. Chegada do Erasmo Damiani tem feito os dirigentes do Corinthians imaginarem uma mini revolução na base, tá? Não vai haver capacidade para investimento. Esse transfer ban que o Corinthians sofreu no profissional, ele se aplica também à base. Até por isso, eles entendem que aumentou a necessidade de uma organização por lá. Sobre Fagner, informação que eu trouxe com exclusividade nessa quinta-feira. O Fagner não deve ficar lá no Cruzeiro para a próxima temporada, mas se o Cruzeiro quiser utilizá-lo no jogo de semifinal da Copa do Brasil, vai precisar pagar 5 milhões de reais de multa por cada jogo. Tá? Como o Corinthians emprestou o Fagner para o Cruzeiro de graça e ainda ajuda com metade dos salários, o Corinthians quis se defender e afirmou, ó, tá bom, tá indo de graça, estamos pagando metade dos salários, mas se vocês usarem o Fagner contra a gente, vocês precisam pagar 5 milhões de reais por aparição. Como hoje o Fagner é a terceira opção na lateral, atrás do William e atrás também do Cauã, é óbvio que o Fagner não será utilizado, tá bom? O Corinthians não paga nem promessa. Cara, o Corinthians hoje é o pior pagador do futebol brasileiro, você tem toda a razão. O Corinthians hoje tem duas condenações na Corte Arbitral do Esporte e mais 4 decisões desfavoráveis na FIFA, que muito em breve vão se tornar também condenações na Corte Arbitral do Esporte. A punição, todas essas pendências podem gerar uma dívida total, só com Corte Arbitral do Esporte, de 125 milhões de reais, tá? Tem alguma chance de o Talisca pintar no timão? Qual posição você acha que o Corinthians ficará no Brasileiro? Você é um cara incrível. Obrigado, Pablo, de verdade. Você podia aparecer no nosso encontro de membros no fim do ano para a gente se conhecer, né? Sobre Talisca. O Talisca vai voltar ao Brasil, isso é líquido e certo, tá? Em junho do ano que vem. E o Talisca tem preferência por 2 clubes, Corinthians e Bahia. Corinthians por ser torcedor do Corinthians desde a infância e o Bahia por gratidão ao clube que o formou. O Flamengo está interessado no Talisca, essa é uma realidade. Mas eu imagino que essa decisão ela vai ficar para janeiro, fevereiro, março. Quando ele estiver entrando nos últimos meses do contrato, aquele que fizer e apresentar o melhor projeto para o Talisca vai levá-lo. E o Talisca é muito bom, cara. O Talisca poderia jogar de centroavante, de meio atacante, de ponta. Ele não gosta de jogar de centroavante. Mas, eventualmente, como um 9, ele também rende bem. Sobre que posição o Corinthians vai terminar. Dos 8 jogos que o Corinthians ainda faz daqui até o fim do Campeonato Brasileiro, 5 são em casa. E um dos 3 fora é contra o Red Bull Bragantino em Bragança, quando o Corinthians vai ser maioria. Então dá para dizer que só 2 jogos são literalmente fora de casa, contra o Fortaleza e contra o Cruzeiro. Se o Corinthians dentro de casa mantiver um bom nível de atuação, dá para sonhar em ficar certamente na primeira página da tabela de classificação, em 8º, 7º, enfim. Vai depender muito de como ele desempenhar dentro de casa, tá bom? O Luan escreve o seguinte: Nicola, como funciona o transfer ban do time? Depois do fim do transfer ban, não precisa pagar o time que está devendo? Não, vamos lá. Luan, eu vou usar o caso do Corinthians. O Corinthians tomou um transfer ban de 3 janelas de transferências sem poder inscrever atletas até que pague 41 milhões de reais ao Santos Laguna. Tá? A primeira janela já acabou, a segunda janela é em janeiro, e a terceira janela é em julho. Se o Corinthians não pagar nessas 3 janelas, não é que ele fica isento de pagar, aí a punição muda. Em vez do transfer ban, o Corinthians passa a perder pontos, tá? A punição vai aumentando. Se o clube não faz o pagamento, a punição vai ganhando mais peso, tá? E o problema é que o Corinthians tomou esse transfer ban de 41 milhões de reais e já tem outro transfer ban de 44 milhões de reais do... Como é que é o nome daquele paraguaio, cara, que jogou jogou no Corinthians e depois foi pro Inter Miami? Matias Rojas, tá? O Kaique escreve: torcendo para a Universidade do Chile, bons tempos de Eduardo Vargas. Pois é, aquela Universidade do Chile que encantou todo mundo tinha o Sampaoli como técnico, vocês lembram? Nicola, será que a Safiel vai dar certo? Não era mais certo alguém com muito dinheiro comprar o Corinthians e acabar com a farra lá? Kelvin, nem a Safiel, que pretende fazer com que o Corinthians não tenha um dono e sim milhares de donos, nem essa possibilidade de o Corinthians ter um dono só. Nenhuma das duas vai para frente, porque dentro do Corinthians, nos atuais gestores, não há a intenção de negociar o clube. Até porque se o Corinthians vira SAF,
o Osmar Stabile e todos os seus pares perdem qualquer autonomia e viram rainhas da Inglaterra. Eles deixam de mandar, não vão ter mais poder nenhum. E para não perder essa oportunidade, dá para dizer que essa ideia está completamente descartada, tá bom? E que Nicola, a relação da diretoria de hoje no Corinthians é melhor com Dorival ou Tite? Qual deles será o técnico do Timão em 26? Thiago, a resposta passa pela participação do Corinthians na Copa do Brasil. Se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, é óbvio, é natural, é claro, que o Dorival fica para cumprir o último ano de contrato. O Dorival tem vínculo até dezembro de 26. Se não ganhar o título e deixar uma boa impressão, por exemplo, cai nos pênaltis na final, tendo sido muito superior ao adversário, aí, cara, até dá para imaginar o Dorival ficando, mas qualquer outro cenário, a tendência é que o Dorival não fique, seja demitido. E aí, a possibilidade de o Tite virar o técnico do Corinthians é real. Só para lembrar que o Tite já disse para pessoas próximas que quer voltar a trabalhar no ano que vem. O Guilherme Trevelin querendo saber se o Hulk pode pintar no Corinthians. Se o Hulk não ficar no Galo, imagino eu, e aí é só uma opinião, não é uma informação, imagino que o Hulk possa se mandar para o exterior, talvez para jogar nos Estados Unidos ou algo do gênero, tá?